E eu hoje tenho que falar aqui com vocês de direito processual ambiental, que não é um tema do dia a dia de todos, mas podem perceber que é um tema que envolve muito a questão do trabalho, né? Realmente o trabalho já vinha sendo protegido coletivamente, antes mesmo, talvez, de a gente destacar a questão de meio ambiente de trabalho. Mas essa questão de processo coletivo é uma preocupação mundial, e ela se iniciou já nos anos 70. Existe um texto do professor Mauro Capelletti, que é um grande jurista, Formações Sociais, que ele discorre exatamente sobre isso. E ele diz, olha, principalmente a gente tem que reconhecer uma terceira categoria de direito, que é um direito que não se encaixa nem na definição do que seja um direito público, nem do que seja um direito privado. São esses novos direitos que nós chamamos de transindividuais, meta-individuais, coletivos lato sensu, ou ainda difusos. São direitos que, na verdade, transcendem a órbita individual, vão além do indivíduo, pertencem a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém. Eu não posso confiar a proteção desses direitos nem só ao indivíduo, que normalmente vai buscar uma proteção em função de uma lesão individual, nem só ao ente público, porque senão eu não estaria garantindo a efetividade dessa proteção. Então, vejo que essa discussão é uma discussão que se inicia muito antes, né, da gente estar discutindo aqui questões ambientais. E quando se discute essas questões de reconhecer uma terceira categoria de direito, a grande preocupação do direito comparado é dizer, precisamos mudar toda a teoria da ação judiciária, porque a teoria da ação judiciária ela é voltada para uma perspectiva liberal individual. E como é que a gente pode alterar toda essa ação? O direito comparado propõe, primeiro, estender a legitimação para agir. Entender que mais de um ente tem que estabelecer a proteção desses novos direitos. Quanto mais pessoas podendo assegurar essa efetividade, melhor será. Vou dar aqui apenas 2 exemplos para que vocês pensem a respeito. Nós temos as class actions americanas, onde o modelo americano, norte-americano, ele diz, olha, um indivíduo pode representar os interesses de toda uma coletividade. E a forma de eu verificar essa representação no processo é o juiz que vai identificar. O juiz é que reconhece esse indivíduo como representante adequado de toda a coletividade. Diferente do nosso modelo, no modelo norte-americano, esse indivíduo, uma vez considerado como representante adequado, todo o resultado que ele buscar e ele alcançar nesse processo, alcança todas as pessoas que estiverem na mesma situação. Seja esse resultado positivo, seja esse resultado negativo. Um outro exemplo que é interessante é a Lei Royer, de 1973, na França, onde eles identificam a necessidade de se reconhecer a existência desses novos direitos e de dizer que esses direitos eles devem ser protegidos também por organismos privados. Na verdade, movimentar a sociedade para que elas possam criar associações, sindicatos e que possam buscar efetivamente essa proteção. Mas, na França, eles falam, esses organismos privados eles precisam ser controlados de alguma forma. Então, esse controle no país é feito pelo Ministério Público. Diz, o Ministério Público é uma instituição pública, permanente e também imparcial. Portanto, o Ministério Público teria condições de avaliar se esse organismo privado pode, de fato, representar os interesses de toda a coletividade. Então, o modelo norte-americano traça a ideia de que esse controle será feito pelo judiciário, e a França, a ideia de que esse controle pode ser extrajudicial, mas feito por uma instituição pública que seja absolutamente imparcial. Uma outra questão que coloca o direito comparado é para a gente entender que, como nós estamos tratando de direitos que envolvem coletividade de pessoas, até mesmo um número indeterminado de pessoas, nós temos que criar uma estrutura para o processo em que eu garanta que a coisa julgada vá para fora do processo, que alcance todas as pessoas que estiverem na mesma situação. Então, lá nos anos 70 já se fala de conferir a coisa julgada, efeito erga omnes. Todo mundo que puder ser alcançado por esse resultado será em função do processo que foi ajuizado. Outra questão interessante, e que nós adotamos também no nosso ordenamento, é dizer o seguinte, a gente pode estar diante de um dano significativo, um dano ambiental significativo, e a gente até pode buscar nessa ação a reparação in natura desse dano. Eu posso restaurar esse dano, mas não impede que eu venha buscar uma condenação em dinheiro em função dos efeitos desse dano. Então, eu faço um pedido cumulativo, reparo in natura, mas eu também tenho um dano extrapatrimonial. Os efeitos serão sentidos pelas gerações atuais e pode ser que pelas futuras gerações. Só que essa condenação que nós estamos falando em dinheiro não é uma condenação que visa alcançar alguém em particular.
Eu não quero individualizar, eu não quero buscar um indivíduo em particular, eu quero buscar toda a coletividade. Então, o direito comparado propõe a criação do Fundo de Direitos Difusos, a possibilidade de eu destinar a condenação desses valores a esse fundo, que vai visar, na verdade, proteger a própria coletividade. Buscar restaurar outros interesses que sejam difusos ou coletivos. E, por fim, ainda no direito comparado, mas tudo que, de alguma maneira, nós aderimos, dizer que os magistrados devem ter seus poderes ampliados nesses processos coletivos. Eu tenho que estender ao máximo esses poderes, principalmente quando esses processos envolverem discussão de responsabilidade civil. Significa dizer que ele tem amplos poderes instrutórios e também ele tem poderes, muitas vezes, para alterar um pedido, para ampliar um pedido, o objeto dessas ações, já que o interesse é de toda a coletividade. Quando eu reconheço essa extensão dos poderes do magistrado, eu jamais poderei falar um dia em nulidade de sentença, porque no processo coletivo não haveria que se falar em decisão ultra, extra ou citra petita. Quer dizer, os magistrados teriam aqui o poder de garantir a efetividade desses nossos direitos. No Brasil, agora trazendo para o Brasil, nós tivemos a primeira lei que revoluciona, de alguma maneira, essa teoria da ação judiciária voltada para uma perspectiva liberal individual, que foi a Lei da Ação Popular, a Lei 4717 de 65. Ela revolucionou em que sentido? Ela conferiu legitimidade primeiro para o cidadão, para proteger, em 65, o patrimônio público. Esse cidadão visava proteção do patrimônio público, mas em nome de toda a coletividade. E essa mesma lei da ação popular prevê lá no artigo 18 a questão da coisa julgada. Fala, olha, a coisa julgada ela vai ser transportada para fora do processo. Terá efeito erga omnes. E não só efeito erga omnes, será uma coisa julgada eventum secundo probationis. O que significa isso? Se a prova não for suficiente nesses processos coletivos, não se opera a coisa julgada. Nova ação pode ser intentada com o mesmo fundamento, valendo-se de novas provas. Então, já temos aqui uma revolução no nosso ordenamento. Depois da Lei da Ação Popular, nós tivemos a Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e na linha do direito comparado, vem o artigo 14, parágrafo 1º, e diz, olha, em matéria ambiental, sempre que eu puder identificar quem é o poluidor, ele responderá em relação à coletividade de forma objetiva, independente de culpa. E proponho aqui que essa responsabilidade seja do tipo risco integral. Eu tenho que provar o nexo de causalidade, mas uma vez provado esse nexo, não existe nenhuma causa que o poluidor possa alegar que o exima do dever de indenizar. O risco integral nesse sentido. Já em 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente confere ao Ministério Público a legitimidade para a proteção desse direito. Então, a gente caminha na linha do direito comparado. Depois da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nós tivemos a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85. Essa lei ela é eminentemente instrumental, eminentemente processual. E ela veio com campo de aplicação próprio, restrito, definido pelo artigo 1º. Na ocasião, em 85, essa lei sofreu um veto presidencial. Ela veio primeiro para dizer, olha, ela serve para proteger o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio histórico e cultural. E tinha lá mais um inciso dizendo, e qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Porque, por óbvio, o legislador ele tinha a intenção de dizer, não são só esses direitos que a gente enxerga hoje, mas qualquer outro direito que a gente possa entender como difuso ou coletivo. Mas sofreu o veto e o campo de aplicação da Lei da Ação Civil Pública em 85 ficou restrito à proteção daqueles direitos estabelecidos no artigo 1º. Depois da Lei da Ação Civil Pública veio a Constituição de 88. E aí, por fim, a gente consegue revolucionar tudo aquilo que a gente tinha em termos de cenário, até porque a Constituição de 88, ela traz o direito de ação de maneira completamente diferente do antigo texto constitucional. Para vocês terem uma ideia, o antigo texto constitucional de 1967, emenda constitucional 1 de 69, ao tratar do direito de ação, dizia que nós poderíamos exercer esse direito sempre que a gente estivesse diante de uma lesão a direito individual. A Constituição antiga até tratava de alguns direitos que a gente pode chamar de meta-individuais, transindividuais, como, por exemplo, o direito à educação, direito à saúde, trabalho, segurança, função social da propriedade, família, etc.
Mas, ao estabelecer a proteção desses direitos, a Constituição dizia essa proteção só pode ser a título individual e só se vocês estiverem diante de uma lesão. A Constituição traça, de 88, de maneira completamente diferente e traz o direito de ação logo no artigo 5º, inciso 35, e diz, olha, esse direito de ação ele vai ser exercido sempre que a gente estiver diante de uma lesão ou ameaça a direito. Que direito? Individual ou coletivo. A própria Constituição já reconhece a existência de novos direitos. E vai mais além a Constituição, além dela dizer que eu posso propor ações diante de lesão ou ameaça, direito individual ou coletivo, ela estabelece no próprio texto constitucional algumas ações coletivas que visam a proteção desses novos direitos, como, por exemplo, ação civil pública, ação popular, MS coletivo, mandado de injunção coletivo, habeas data coletivo, e para alguns, eles até falam da ação de improbidade administrativa, né, que visava o patrimônio público, mas que trata hoje também como uma ação em separado, que pode ser objeto de ação popular ou objeto de buscar a improbidade administrativa em si. Então, nós temos aqui uma mudança significativa no texto constitucional, já traçando, inclusive, as ações que podem ser propostas. E óbvio que a Constituição, além de trazer o direito de ação e as ações coletivas, no artigo 225, reconhece e vai distinguir claramente as 3 categorias distintas que nós temos de direito hoje. Direito público, direito privado e direito meta-individual ou transindividual. No artigo 225, ao tratar do capítulo do meio ambiente, como vocês já viram diversas vezes, destaca a estrutura jurídica desse bem ambiental. O que diz sobre o bem ambiental o artigo 225? Que o bem ambiental ele é de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Quando eu falo de um bem de uso comum do povo, eu estou reconhecendo claramente que eu não posso entender esse bem como sendo público nem como sendo privado. Não é um bem em que eu posso atribuir a titularidade tão somente ao indivíduo particular, nem tão somente ao ente público. Tanto que, em matéria ambiental, o ente público ele só pode gerenciar esse bem, ele não detém a titularidade dele. Então, bem de uso comum nos dá certeza de que nós estamos reconhecendo essa nova categoria de direito, que é transindividual, que é meta-individual. Além do próprio 225 dizer claramente que esse direito ele é voltado para as gerações atuais e para as futuras gerações. Então, o que a gente percebe aqui, no traço constitucional, é que o que a gente quer buscar em matéria ambiental é uma proteção essencialmente coletiva, que, na verdade, a proteção individual em nada nos ajudará, nem as atuais, nem as futuras gerações, porque a proteção individual, além do indivíduo dispor dela, ele é livre para buscar essa proteção, quando ele for buscar, ele vai buscar a lesão a título individual, sem essas proporções que a gente consegue identificar em relação à coletividade. A Constituição também avança, e no artigo 129 vai tratar das funções institucionais do Ministério Público. Essas funções elas são compatíveis com o artigo 127 da Constituição, quando define lá a finalidade institucional do Ministério Público. Mas no 129 está previsto que o Ministério Público ele pode instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a defesa de interesses difusos e coletivos. Preocupado o Constituinte com qualquer outra discussão, incluiu também no 129 o inciso 9, para dizer o seguinte, olha, embora eu tenha colocado lá a proteção de interesses difusos e coletivos, outros direitos poderão ser protegidos pelo Ministério Público se estiverem de acordo com a finalidade institucional dele. O 129 traz também o parágrafo 1º, e o parágrafo 1º acompanha a tendência mundial do direito comparado. O parágrafo 1º deixa claro o seguinte, essa legitimidade conferida ao Ministério Público não é uma legitimidade exclusiva. Ele não é o único titular da ação civil pública, como é da ação penal. Outros entes também poderão promover a defesa desses novos direitos, entes que a legislação infraconstitucional assim definir. Então, estende a legitimação para agir nos moldes das pesquisas e dos estudos desenvolvidos já nos anos 70 e diz essa legitimidade ela é concorrente e disjuntiva. Ou seja, não há hierarquia entre os entes que a legislação definir que podem proteger esses direitos, e esses entes também não dependem da anuência dos demais para poder buscar a efetividade da proteção desses direitos. Tudo bem? Além da Constituição, depois da Constituição e da própria Lei da Ação Civil Pública, sobrevieram várias legislações, e todas elas se reportando à Lei da Ação Civil Pública.
mais uma prova de que nós, no nosso ordenamento, reconhecemos a existência dessa nova categoria de direitos, que são transindividuais e que merece uma proteção essencialmente coletiva. Só a título de exemplo, a Lei dos Portadores de Necessidades Especiais, a Lei do Mercado de Valores Mobiliários, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Idoso, a Lei da Ordem Econômica e outras legislações que sobrevieram depois da Lei da Ação Civil Pública e que dizem, olha, esses direitos que nós estamos falando aqui, eles devem ser reconhecidos como meta-individuais. Não podem mais ser protegidos tão somente individualmente ou confiados a um único organismo essa proteção. Temos que fazer um alcance maior dessa proteção. Veio também, depois da Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e que, no nosso caso, hoje, pelo tempo curto que nós temos, é a que mais nos interessa. Por que é a que mais nos interessa? Porque ela traz uma parte processual, que serve para a proteção desses novos direitos. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, várias inovações foram trazidas. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor traz à Lei da Ação Civil Pública o seu campo de aplicação anterior, com o veto que foi dado inicialmente pelo presidente em 1985. O Código de Defesa do Consumidor inclui o inciso 4 no artigo 1º e diz, olha, a Lei da Ação Civil Pública se presta à proteção dos direitos ali elencados, mas também a qualquer interesse difuso ou coletivo. Até porque se reconhece que nessa nova realidade que a gente vive, nós vamos nos deparar muitas vezes com violações e conflitos que são de massa, em qualquer ramo do direito. E a preocupação do legislador é dizer o seguinte, olha, não existe nada que possa limitar a proteção desses direitos. Qualquer interesse difuso ou coletivo será objeto de uma ação civil pública ou de uma ação coletiva. Pode ser em matéria tributária, pode ser em matéria previdenciária e etc. Tem lá, na Lei da Ação Civil Pública, o parágrafo único dizendo que não cabe ação civil pública em matéria tributária, previdenciária, etc. Esse parágrafo único ele é tido como inconstitucional, até porque essa limitação não poderia existir. Mas vejam como a gente tenta, né, várias limitações. Parece o julgamento de fato do mensalão. Né? Eu ajo de acordo com o que a política, né, acha melhor. Matéria tributária é complicado, ação civil pública com eficácia erga omnes. Então, quanto mais eu puder limitar, melhor. Mas são inúmeras ações discutindo questões tributárias, ações coletivas, como nós temos até ações coletivas passivas, de problemas trazidos para o INSS. Depois eu falo sobre esse assunto com vocês num segundo momento, que é uma decisão recente e bastante interessante. Então, o primeiro código faz isso. Segundo, o Código de Defesa do Consumidor inclui na Lei da Ação Civil Pública o termo de ajustamento de conduta, no artigo 5º, parágrafo 6º. Diz o seguinte, olha, a proteção desses novos direitos tem que ser a mais efetiva possível. Então, vamos buscar essa proteção judicialmente, mas também extrajudicialmente. A possibilidade de transacionar esses direitos visando a coletividade. O termo de ajustamento de conduta, por óbvio, não vai transacionar o direito material, até porque nós não estamos falando aqui de direito privado. Não é a transação nos moldes tradicionais, portanto. É uma transação que vai exigir daquele que pode poluir o meio ambiente ajustes às exigências legais. Então, uma transação limitada aos interesses da coletividade. Eu não posso dispor desses interesses num termo de ajustamento de conduta. O que diz o código aqui, com a inclusão do TAC, é que quem pode firmar esses TACs são os órgãos públicos legitimados. Então, só quem é órgão público é que pode firmar esses TACs fora do processo. Além de trazer o TAC, o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha, para a proteção desses direitos, todos os provimentos jurisdicionais são possíveis. Por que o Código teve esse cuidado? Porque quando a Lei da Ação Civil Pública veio, em 85, ela disse que as ações cabíveis para a proteção desses direitos seriam ações de obrigação de fazer, não fazer e condenação em dinheiro. Com o advento do Código, fica claro que não são só essas ações que podem ser ajuizadas, mas qualquer provimento jurisdicional, condenatório, declaratório, constitutivo, executivo, mandamental e etc. O Código também traz aqui uma questão importante, que demorou para os tribunais reconhecerem, mas que deve ser aplicado nas ações coletivas. Ele traz a possibilidade da inversão do ônus da prova. Embora a inversão do ônus da prova tenha sido estabelecida no Código como direito básico do consumidor, como é uma regra de processo, é uma regra que pode se estender para a proteção de todos os interesses transindividuais.
Em outras palavras, significa que eu vou fazer uso nessas ações do que nós chamamos da carga dinâmica do ônus da prova. Eu vou atribuir o ônus a quem de fato tem facilidade para produzir essa prova. E aí acabar com a discussão de que o Ministério Público, quando ingressa com essa ação, ele tem que antecipar os honorários periciais. Que é isso que vigorou por muito tempo nas decisões do STJ, recentemente com mudanças. Então, o Ministério Público, como titular dessa ação, como aquele que vem defender os interesses da coletividade, pendente ou dependente de uma prova técnica, ele tinha que antecipar o pagamento de uma perícia. Com a inversão do ônus da prova, isso não há necessidade, porque eu atribuo esse ônus a quem melhor pode fazer essa prova. Até porque esse que nos representa, representa o interesse de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém. Uma outra questão importante do Código de Defesa do Consumidor é que ele traz um novo critério de competência para ajuizamento da ação civil pública. Quando veio a lei da ação civil pública, a disposição no artigo 2º é que essas ações elas só podem ser ajuizadas no local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Embora aqui seja uma competência territorial, o legislador disse que essa competência ela é absoluta, não se prorroga. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, essa competência foi ampliada. Artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. E esse 93 vai dizer, olha, a competência aqui estabelecida, ela vai se dar pela proporção ou pela dimensão do dano. Eu vou ajuizar a ação civil pública ou ação coletiva no local do dano, se o dano for de âmbito local. Porém, eu vou ajuizar essas ações na capital do Estado ou do Distrito Federal, se o dano for de âmbito nacional ou regional. E não vou estabelecer entre a capital do Estado e o Distrito Federal nenhum tipo de hierarquia. Eles são concorrentes. Cabe, portanto, àquele que é legitimado escolher onde ele vai propor essa ação. Por que esse critério de competência ele é de suma importância? Porque a gente pode dizer que isso acaba com as questões dos tribunais que se referem à limitação da coisa julgada. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, quando veio em 85, veio com essa ideia que eu falei para vocês do direito comparado, de dizer, bom, a coisa julgada ela tem que ir para fora do processo, efeito erga omnes. Depois da Lei da Ação Civil Pública, nós tivemos uma lei que alterou o texto do artigo 16, a Lei 9494 de 97, para dizer, olha, a coisa julgada tem efeito erga omnes, mas limitada ao órgão que prolata a decisão. Lei extremamente política, certo? Que foi declarada constitucional pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, significa o seguinte, se eu tiver um dano de âmbito nacional, eu tenho que promover ação em todos os estados em que esse dano pode ser verificado. Porque se eu promover uma ação, segundo o artigo 16, só em São Paulo, essa decisão só vale para o órgão que prolata a decisão, somente para São Paulo. Mesmo que seja nacional. Um absurdo, né? Nenhum cabimento. Em todos os estados. Conflitantes. Sendo que não é o objetivo da ação civil pública, já que nas ações civis públicas eu quero alcançar o maior número de pessoas, né, a coletividade de pessoas indeterminada, etc. Mas aconteceu essa alteração no texto da Lei da Ação Civil Pública para limitar a coisa julgada ao órgão que prolata a decisão. Exatamente. Porque você pode ter decisão completamente diferente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, etc. Sendo que você tem um dano de proporção nacional. Não tem o que se discutir a esse respeito. Mas com esse critério de competência do 93, agora, recentemente, nós tivemos uma nova posição do STJ para dizer, de fato, se eu tenho um dano de proporção maior, e se eu posso escolher onde eu vou ajuizar essa ação, não há por que eu fazer prevalecer a regra do artigo 16 e de limitar a coisa julgada ao órgão que prolata a decisão. Mas, para eu deixar vocês bem assustados, até 2011, essa era a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, a coisa julgada ficava limitada ao órgão que prolatava a decisão. Não sabemos se vai ser uma mudança do tribunal como um todo, mas existe essa ideia de que esse precedente servirá para mudar todo esse cenário que a gente vivenciou. Está vendo a dificuldade do processo coletivo? Por que ele não é visto pelas pessoas? Porque se tornou um problema, na verdade, até mesmo para os ministérios públicos, porque ajuizavam ações
e ao ajuizar as ações, quando chegava lá nos tribunais superiores, a coisa julgada era limitada ao órgão que prolatava a decisão. Então, se foi o Ministério Público do Rio de Janeiro que ajuizou a ação, só valia para o Rio de Janeiro. O que levaria, então, o Ministério Público de outros estados à necessidade de propor novas ações. Essa briga já vem de muitos anos. A ação civil pública é de 1985. Nós temos aí mais de 20 anos discutindo a questão de processo coletivo e essa dificuldade que os próprios tribunais enfrentam. Até porque, quando você tem uma coisa julgada nacional, em âmbito nacional, vocês sabem que essa coisa julgada ela pode ser executada por qualquer indivíduo que tenha sido alcançado por esse dano. Porque também o nosso ordenamento teve o seguinte cuidado. Quando eu venho com um processo coletivo, eu não venho com o processo coletivo para dividir. Ele vem para se somar ao processo individual. O processo individual ele não deixa de existir. Eu quero conferir ao processo coletivo a máxima prioridade. Mas a máxima prioridade porque, através do processo coletivo, eu posso alcançar o maior número de pessoas. E também eu quero dar a máxima prioridade porque o resultado que eu alcançar no processo coletivo alcança todos os indivíduos. Até porque, no nosso sistema, diferente do modelo norte-americano, o resultado que a gente alcançar no processo coletivo só vai ser transportado para fora se for para beneficiar, em benefício do indivíduo. Então, eu nunca vou impedir a ação individual. Deu para entender isso? Quer dizer, primeiro que eu posso ter processos correndo concomitantemente, e ainda que eu não tenha, o processo coletivo sempre servirá em benefício do próprio indivíduo, seja para uma proteção difusa, coletiva ou individual homogênea. E para alguns, quando veio o processo coletivo, por incrível que pareça, eles diziam, bom, o processo coletivo ele vai ser ajuizado por alguns entes legitimados. Então, acabou a função dos advogados. Mentira. Porque todos esses processos coletivos eles podem ser executados. Eu tenho indivíduos que podem ser lesados em função desse dano que foi buscado e que demandará de habilitação e execução dos danos individualmente sofridos. E quem deve promover habilitação, liquidação e execução são os advogados. Então, não vou retirar o papel de cada um que vai ter nesse contexto do processo coletivo. Uma outra questão importante aqui do Código de Defesa do Consumidor é que ele cria o que nós chamamos hoje de sistema processual de caráter geral. Então, o que nós temos hoje reconhecido é a existência dessas novas categorias de direitos, que são os transindividuais, e nós temos uma jurisdição civil dividida entre jurisdição civil individual e jurisdição civil coletiva. A jurisdição civil coletiva ela é formada por 2 diplomas legais, que formam esse sistema processual de caráter geral, pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Essas legislações, elas interagem, elas se comunicam amplamente. Tudo que tiver previsto em um e não tiver previsto em outro, se aplica a um e a outro e vice-versa. Esse sistema de caráter geral também faz com que a proteção desses novos direitos seja buscada em todas as outras leis que envolvam ações coletivas. Então, se não tem na Lei da Ação Civil Pública, se não tem no Código de Defesa do Consumidor, eu vou buscar essas regras na Lei da Ação Popular, no Mandado de Segurança Coletivo e só de maneira residual no Código de Processo Civil. Então, temos aqui uma questão relevante, importante, que é estabelecer uma proteção efetiva para esses direitos e uma proteção efetiva a partir de regras absolutamente diferentes das regras que nós estamos habituados do processo individual. Por fim, o que é muito importante do Código de Defesa do Consumidor é que ele sistematiza a proteção desses novos direitos. Então, nós temos reconhecido, de novo, esses interesses transindividuais e vamos passar a reconhecer esses direitos como sendo gênero, dos quais nós teremos espécies conforme o Código de Defesa do Consumidor. Essas espécies, na verdade, vão formar a causa de pedir e o pedido nos processos coletivos. A partir do Código, então, esses interesses transindividuais eles podem ser protegidos no processo de maneira difusa, de maneira coletiva estrito sensu, ou de maneira individual homogênea. Está difícil? Mais ou menos? Tá. Posso? Me avisa, viu? Os interesses transindividuais, portanto, que é essa nova categoria que a gente reconhece, o direito ambiental como um bem de uso comum do povo, vai além do indivíduo, transcende a órbita individual, ele é reconhecido no nosso sistema como sendo gênero. Esse direito gênero,
pode ser protegido no processo a partir do CDC conforme as suas espécies de direitos, que podem ser difusos, coletivos estrito sensu ou individuais homogêneos. Em outras palavras, nós estamos falando aqui que o bem ambiental, que é de uso comum do povo, do ponto de vista material, ele sempre terá natureza difusa, transindividual. Mas no processo, não necessariamente. No processo, eu posso buscar a proteção desse bem ambiental de maneira difusa, coletiva estrito sensu ou individual homogêneo. Vou falar desses 3 interesses para ver se fica um pouquinho mais fácil. Pode ser? Então, as espécies desses direitos. Primeiro, difuso. Sempre que a gente estiver discutindo no processo interesse difuso, significa que esse direito envolve pessoas indeterminadas, titulares indeterminados, que vão estar ligados por uma circunstância de fato, que pode acontecer nesse momento. Poluição do rio. Aconteceu nesse momento e esse fato une pessoas titulares indeterminados. O objeto desse direito, quando eu busco no processo, ele é indivisível. Ou seja, o que eu pretendo para um, eu pretendo para todos da mesma forma. Assim como a satisfação desse direito será idêntica para todos os titulares desse direito. Eu não vou buscar, no interesse difuso, separar ou quantificar o que é de cada um. Deu para entender? Então, se eu estou diante da poluição de um rio e eu quero que esse rio venha a ser despoluído, eu estou buscando um objeto de natureza indivisível, que vai alcançar titulares indeterminados. A pretensão é exatamente a mesma para todos. E o resultado também será idêntico para todos. Outra espécie de direitos são os direitos coletivos estrito sensu. Como é que eu vou reconhecer a proteção desse direito no processo? Esses direitos, eles vão se referir a titulares que são determinados. São determinados porque eles pertencem a um grupo, a uma classe ou uma categoria de pessoas. Do mesmo jeito que o interesse difuso, o objeto desse direito ele é indivisível. O que eu pretendo para um grupo, eu pretendo para todo o grupo de maneira idêntica, assim como a satisfação será a mesma para todos esses titulares. O que liga, o que une os titulares desse direito é sempre uma relação jurídica base, portanto, diferente do difuso. Não é uma circunstância de fato, mas uma relação jurídica base. Essa relação jurídica base, ela tem que existir antes da lesão ou da ameaça de lesão. E essa relação jurídica base, ela pode existir entre os titulares do direito, porque pertence a uma associação, a um sindicato, etc., ou uma relação jurídica base que existe com a parte contrária. Tudo bem? Fica claro? E, por fim, a criação do Código de Defesa do Consumidor, que são os interesses individuais homogêneos, que o legislador, no Código, não definiu como um interesse transindividual. Ele diz que esses interesses, na verdade, eles são individuais na essência, mas são coletivos na forma em que eles serão pretendidos em juízo. O que permite que esses direitos sejam protegidos em conjunto em juízo é o fato deles terem sido ligados por uma origem comum, um fato de origem comum. O mesmo dano envolve aqueles titulares desse direito. Esses titulares, eles são determinados. Eu consigo saber quem são as pessoas atingidas pelo mesmo fato, pelo fato comum. E o objeto desse direito, diferente então dos outros dois direitos, é divisível. Aqui sim eu quero separar e quantificar o que é de cada um. Tanto que nessas ações, envolvendo individuais homogêneos, o que eu vou buscar sempre é reparação de danos. É sempre reparação de danos. Esses indivíduos já sofreram uma lesão individual. Num primeiro momento, eu vou buscar uma responsabilidade genérica, porque eu não consigo saber o quantum do dano sofrido por cada indivíduo. Então, o resultado dessa ação será reconhecer a responsabilidade daquele réu. Reconhecida a responsabilidade, eu permito que esses indivíduos se habilitem nesse processo, liquidem individualmente o dano sofrido e, posteriormente, executem. Até porque cada indivíduo terá um dano em particular em função do dano que está sendo discutido nessa ação. Tudo bem?
Então, olha, o bem ambiental, embora difuso, no processo, ele poderá ser buscado das 3 formas: difusa, coletiva e individual homogêneo, não impedindo que esse bem ambiental seja protegido no processo das 3 formas. Pode ser que de um mesmo fato, de um mesmo dano ambiental, eu consiga buscar a proteção com base nos 3 interesses. Mas o que vai delimitar a proteção vai ser a causa de pedir e o pedido, que envolve justamente vocês identificarem se é um pedido difuso, coletivo ou individual homogêneo. Embora seja ou possa ser um pedido só difuso ou só coletivo, isso também não impedirá que os indivíduos se valham do resultado dessa ação. Por isso a importância do processo coletivo. Porque ainda que eu não tenha buscado a proteção em particular desses indivíduos, a coisa julgada que se formar nesses processos vai se transportar para fora e vai beneficiar, inclusive, o interesse individual. Deu para entender? Então, assim, eu considero uma oportunidade poder tratar desse assunto, porque, como vocês podem ver, ele é um assunto difícil, de pouca aplicabilidade, principalmente em função dos nossos tribunais, do desestímulo que se causou em função de todas essas decisões que eu contei para vocês, desestímulo até do próprio Ministério Público, que acabou criando diversas súmulas pelo Conselho Superior do Ministério Público, cada vez mais restringindo a atuação em ações civis públicas por parte do Ministério Público, e criando muito mais a possibilidade de se firmar ataque do que se ajuizar essas ações. Não só pela demora, como muitas vezes pela limitação da coisa julgada. Então, acho que é um desafio para todos nós, operadores do direito, tratar do processo coletivo e fazer com que esse processo coletivo, como existe em todo o mundo, seja de fato efetivo. Que vai visar, na verdade, proteger a própria coletividade. Buscar restaurar outros interesses que sejam difusos ou coletivos. E, por fim, ainda no direito comparado, mas tudo que, de alguma maneira, nós aderimos, dizer que os magistrados devem ter seus poderes ampliados nesses processos coletivos. Eu tenho que estender ao máximo esses poderes, principalmente quando esses processos envolverem discussão de responsabilidade civil. Significa dizer que ele tem amplos poderes instrutórios e também ele tem poderes, muitas vezes, para alterar um pedido, para ampliar um pedido, o objeto dessas ações, já que o interesse é de toda a coletividade. Quando eu reconheço essa extensão dos poderes do magistrado, eu jamais poderei falar um dia em nulidade de sentença, porque no processo coletivo não haveria que se falar em decisão ultra, extra ou citra petita. Quer dizer, os magistrados teriam aqui o poder de garantir a efetividade desses nossos direitos. No Brasil, agora trazendo para o Brasil, nós tivemos a primeira lei que revoluciona, de alguma maneira, essa teoria da ação judiciária voltada para uma perspectiva liberal individual, que foi a Lei da Ação Popular, a Lei 4717 de 65. Estiverem na mesma situação, seja esse resultado positivo, seja esse resultado negativo. Um outro exemplo que é interessante é a Lei Royer, de 1973, na França, onde eles identificam a necessidade de se reconhecer a existência desses novos direitos e de dizer que esses direitos eles devem ser protegidos também por organismos privados. Na verdade, movimentar a sociedade para que elas possam criar associações, sindicatos e que possam buscar efetivamente essa proteção. Mas, na França, eles falam, esses organismos privados eles precisam ser controlados de alguma forma. Então, esse controle no país é feito pelo Ministério Público. Diz, o Ministério Público é uma instituição pública, permanente e também imparcial. Portanto, o Ministério Público teria condições de avaliar se esse organismo privado pode, de fato, representar os interesses de toda a coletividade. Então, o modelo norte-americano traça a ideia de que esse controle será feito pelo judiciário, e a França, a ideia de que esse controle pode ser extrajudicial, mas feito por uma instituição pública que seja absolutamente imparcial. Uma outra questão que coloca o direito comparado é para a gente entender que, como nós estamos tratando de direitos que envolvem coletividade de pessoas, até mesmo número indeterminado de pessoas, nós temos que criar uma estrutura para o processo em que eu garanta que a coisa julgada vá para fora do processo, que alcance todas as pessoas que estiverem na mesma situação. Então, lá nos anos 70 já se fala de conferir a coisa julgada efeito erga omnes.
todo mundo que puder ser alcançado por esse resultado será em função do processo que foi ajuizado. Outra questão interessante, e que nós adotamos também no nosso ordenamento, é dizer o seguinte: a gente pode estar diante de um dano significativo, um dano ambiental significativo, e a gente até pode buscar nessa ação a reparação in natura desse dano. Eu posso restaurar esse dano, mas não impede que eu venha buscar uma condenação em dinheiro em função dos efeitos desse dano. Então eu faço um pedido cumulativo, reparo in natura, mas eu também tenho um dano extrapatrimonial. Os efeitos serão sentidos pelas gerações atuais e pode ser que pelas futuras gerações. Só que essa condenação que nós estamos falando em dinheiro não é uma condenação que visa alcançar alguém em particular. Eu não quero individualizar, eu não quero buscar um indivíduo em particular, eu quero buscar toda a coletividade. Então, o direito comparado propõe a criação do Fundo de Direitos Difusos, a possibilidade de eu destinar a condenação desses valores a esse fundo dessa proteção. Então, vejo que essa discussão é uma discussão que se inicia muito antes, né, da gente estar discutindo aqui questões ambientais. E quando se discute essas questões de reconhecer uma terceira categoria de direito, a grande preocupação do direito comparado é dizer: precisamos mudar toda a teoria da ação judiciária, porque a teoria da ação judiciária ela é voltada para uma perspectiva liberal individual. E como é que a gente pode alterar toda essa ação? O direito comparado propõe, primeiro, estender a legitimação para agir. Entender que mais de um ente tem que estabelecer a proteção desses novos direitos. Quanto mais pessoas podendo assegurar essa efetividade, melhor será. Vou dar aqui apenas 2 exemplos para que vocês pensem a respeito. Nós temos as class actions americanas, onde o modelo americano, norte-americano, ele diz: olha, um indivíduo pode representar os interesses de toda uma coletividade. E a forma de eu verificar essa representação no processo é o juiz que vai identificar. O juiz é que reconhece esse indivíduo como representante adequado de toda a coletividade. Diferente do nosso modelo, no modelo norte-americano, esse indivíduo, uma vez considerado como representante adequado, todo o resultado que ele buscar e ele alcançar nesse processo, alcança todas as pessoas que estiverem. E eu hoje tenho que falar aqui com vocês de direito processual ambiental, que não é um tema do dia a dia de todos, mas podem perceber que é um tema que envolve muito a questão do trabalho, né? Realmente o trabalho já vinha sendo protegido coletivamente, antes mesmo, talvez, de a gente destacar a questão de meio ambiente de trabalho. Mas essa questão de processo coletivo é uma preocupação mundial, e ela se iniciou já nos anos 70. Existe um texto do professor Mauro Capelletti, que é um grande jurista, Formações Sociais, que ele discorre exatamente sobre isso. E ele diz: olha, principalmente a gente tem que reconhecer uma terceira categoria de direito, que é um direito que não se encaixa nem na definição do que seja um direito público, nem do que seja um direito privado. São esses novos direitos que nós chamamos de transindividuais, meta-individuais, coletivos lato sensu, ou ainda difusos. São direitos que, na verdade, transcendem a órbita individual, vão além do indivíduo, pertencem a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém. Eu não posso confiar a proteção desses direitos nem só ao indivíduo, que normalmente vai buscar uma proteção em função de uma lesão individual, nem só ao ente público, porque senão eu não estaria garantindo a efetividade